Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, assim que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Catecismo da Igreja Católica. Então, paramos no número 640, na página 183 do Catecismo da Igreja Católica, o primeiro inciso deste segundo parágrafo, que tem o evento histórico e transcendente. Esse subtítulo é O Túmulo Vazio. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas 24, versículos de 5 a 6. Foi o anjo que perguntou às mulheres. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres em primeiro lugar. Em seguida, também o caso de Pedro e João, o discípulo que Jesus amava. João, capítulo 20, versículo 2, afirma que, ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, João 20, versículo 6, viu e creu. Isto supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Cristo não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. E aqui o importante é que o fundamento é João capítulo 11, versículo 44. Vamos para as aparições, porque na aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, o qual eu já conotei, é que eles vão fazer, os discípulos a caminho de Emaús, vão fazer uma espécie de síntese, não é? Quando voltam para Emaús, angustiado, voltam como que cabisbaixo, não é? Para a vida, a velha vida, a antiga vida. Subtítulo: As aparições do ressuscitado, o número 641. Maria de Magdala e as santas mulheres, ou seja, Maria Madalena, não é? Maria de Magdala, porque morava em Magdala, que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 1, Lucas 24, versículo 1, vejam: sepultado às pressas devido à chegada do sábado, à tarde, ao inclinar do dia. Na tarde da sexta-feira santa, foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Foi a eles que Jesus apareceu em seguida, primeiro a Pedro, depois aos 12.
Pedro, chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles, e é baseado no testemunho dele que a comunidade exclama: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Simão, Pedro, o nome Simão quer dizer, veja, o maior. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa o menor. Não é? O primaz dos apóstolos é o menor. Jesus assim disse, não é? Quem quer ser o maior, que seja aquele que serve a todos, que seja o menor de todos. Então, ele sendo o primaz dos apóstolos, é aquele que serve. Tanto é que os papas, quando escrevem, desde do Paulo VI, quando escreve as cartas circulares, ou seja, as encíclicas, eles colocam o servo dos servos. Lucas capítulo 24, versículo 34. Número 642. Tudo o que aconteceu nestes dias pascais convoca todos os apóstolos. Por que dias pascais? Porque foi a paixão, o sofrimento, que foi a flagelação, a tortura, a coroação de espinho. Jesus carrega a cruz até o Calvário. A morte e a ressurreição. Se chama de mistério pascal. O tríduo pascal, portanto, né? Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundamento de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas, às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e dos apóstolos. Todos os apóstolos falam justamente isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 4 a 8. Avante. Número 643. Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Por exemplo, nós temos o exemplo áureo, não é? São Tomé, que precisou ver e tocar. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam os discípulos abatidos, com o rosto sombrio, Lucas 24, 17, e assustados. Por isso não acreditaram nas santas mulheres que voltaram do sepulcro, e as palavras delas pareceram-lhes desvario. Lucas 24, 11. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, a tal ponto que o fato lhes parece impossível.
pensam estar vendo um espírito. Por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e pareciam perplexos. Diz Lucas, capítulo 24, versículo 41. Tomé reconhecerá a mesma provação da dúvida e quando da última aparição na Galileia, contada por Mateus. Alguns, porém, duvidaram. Mateus capítulo 28, versículo 17. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Muito pelo contrário. A fé que tinham no ressuscitado nasceu sobre a ação da graça divina, da experiência direta da ressurreição de Jesus ressuscitado. Vejam, são várias teorias, portanto, muitas teorias, não é? Aquela que nós sabemos do Sinédrio, quando os soldados foram avisar que aconteceu algo extraordinário, né? Uma grande luz, a pedra rolou e a luz fez com que eles adormecessem, né? Apagassem e eles não viram nada. E o Sinédrio pagou os soldados para que espalhasse um boato que os seus discípulos foram lá, travaram um combate com os soldados, foram em número maior e roubaram o corpo, não é? Roubaram o corpo. Tem até um filme, O Corpo, que retrata desse boato. E o boato diz os Atos dos Apóstolos, portanto, o mesmo evangelista Lucas, que ainda hoje esse boato, né, se espalhou. Mas o Catecismo da Igreja Católica diz que não é? Foi verídico, bem concreto, não é? Não foi nenhuma visão beatífica, não foi nenhuma revelação da fé, não foi. Tanto é que foi um dado histórico, que eles ficaram com medo da perseguição, ficaram com medo da morte, não é? Eles não acreditaram no primeiro momento nos relatos da ressurreição e precisou que Jesus aparecesse, né? Fosse apareceu por 3 a 4 vezes para que eles, não é, acreditassem. Jesus aparecendo às margens do mar da Galileia, pediu peixe, não é, para comer, pediu que Tomé tocasse. Não é um fantasma. O fantasma não come peixe, vocês têm pão, o fantasma não tem corpo. Vejam, mesmo sendo o corpo fulgurante, reluzente, transcendente, glorioso, mas trazia as marcas da crucifixão, as marcas que também é a marcas da ressurreição. Avante, o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. É o subtema, o número 645. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam. Vejam? E com ele comem aquilo que eu acabei de falar. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e foi crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, deste corpo autêntico e real possui, ao mesmo tempo, as propriedades novas de um corpo glorioso, não estar mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente
ao domínio divino do Pai. Por esta razão também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sobre a aparência de um jardineiro ou de outra forma. Mateus 16, 12. Diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para ressuscitar-lhes a fé. Vejam, então, não somente no jardim, em que a Maria Madalena o confundiu como jardineiro, mas as duas vezes que Jesus entra no cenáculo, ele entra sem bater a porta. Ele entra sem abrir a porta, não é? É um exemplo claríssimo que ele não está mais submetido, veja, às leis naturais, às leis humanas e também do tempo e do espaço. Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor do espaço, ele é o Senhor da criação humana. Então, ele é que, de fato, não é? Sendo soberano, ordena. E nenhuma prisão física, nenhuma lei física pode, nenhuma lei da gravidade pode impedir Jesus. Número 646. A ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre. Vejam, ordinária pelo poder de Jesus. Em determinado momento voltariam a morrer. Por isso que não se fala em ressurreição. Acredito que o catecismo vai pontuar isso, mas como eu tenho a vocação de antecipar a reflexão, não é? Que não se pode falar em ressurreição antes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele, como primícia dos que morreram, ressuscitou, certo? A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, ou seja, é espirituado, cheio do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. É nessa perspectiva que Paulo fala Cristo do homem celeste. E vejam, quando fala de Cristo, fala do ungido, fala do ressuscitado. Paulo, uma dica aqui para ler Paulo, não é? Quando Paulo fala somente da humanidade, Paulo fala de Jesus, o homem histórico, não é? Quando Paulo fala de Cristo, o ressuscitado, de Deus, ele fala de fato, Cristo. E quando ele quer falar das duas naturezas, ele fala de Jesus Cristo. Vejam, sem causar confusão para os ouvintes, né? Sem causar embaraço. Tá certo? Para a gente ler Paulo e entender a cristologia de Paulo. A ressurreição como acontecimento transcendente. Número 647. Só tu, noite feliz, canta o exultate da Páscoa. Soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição, e nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produzia fisicamente, muito menos sua essência mais íntima, sua passagem a outra vida, foi perceptível aos sentidos, como evento histórico constatável
sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado. A ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, aos quais são agora suas testemunhas diante do povo. Atos capítulo 13, versículo 31. São testemunhas oculares. Testemunhas oculares. Né? De fato, na escolha de Jesus aos 12, foi para deixar este mandato, certo? De levar à frente a igreja, de edificar a igreja, de formar a igreja com pequenas comunidades. E assim logo, não é? Suscitou e converteu Paulo. Paulo foi o grande missionário das comunidades, da formação das comunidades, não é? Nós somos paulinos que trabalhamos em comunidade. Vejam, assim também os apóstolos na diáspora, aonde iam, não é? Aonde o Espírito, atenção aqui, os Atos dos Apóstolos deixa claríssimo que não foi apenas pelo medo, não é? Não foi uma questão apenas político-geográfico, não é? Pelo medo da perseguição do Império Romano, mas nós e o Espírito decidimos. O Espírito conduziu, não é? Paulo queria ir para um povoado, não é? E o Espírito fez com que ele fosse para outro. Veja, é o Espírito que conduzia. E aqui para desbancar que foi o acaso que levou o medo, e chegando no povoado, eles aproveitavam e evangelizavam. Não. Na diáspora aconteceu. É um artigo da história da igreja, não é? Dentro da época apostólica. Porém, o próprio Espírito se utilizou dessa perseguição, não é? Como o próprio catecismo da Igreja Católica coloca, que muitos, né, eu chamo de efeito colateral, muitos pensando que ia matar Jesus, não é? Foram usados na mão ou nas mãos do Pai para que as Escrituras se cumprissem. Vejam, até o mal, quando está nas mãos de Deus, ele transforma em um bem, não é? Ele faz com que o mal seja, vejam, o seu servo. O mal criado pelo demônio, pela liberdade do demônio, se torna até mesmo escravo e servo do Senhor. O Senhor tem os seus desígnios. Ele é o Senhor, portanto. Ou a gente acredita nessa verdade, ou a gente não acredita. Tá certo? Tem muitos discípulos do diabo pensando que estão fazendo o serviço apenas do diabo, mas que Deus se utiliza desse serviço do diabo para converter as pessoas. Então as pessoas pensam que estão fazendo um mal terrível, infernal, mas está fazendo o que Deus, para o homem que tem fé. Então, eu quero dizer uma coisa, veja. Atenção. A pessoa que é de Deus, a pessoa que é consciente que é de Deus, que está nas mãos de Deus, não tem que ter medo de malefícios. Não tem que ter medo de bruxaria. Veja, não tem que ter medo de magia. Não tem que ter medo de magia. Porque a pessoa que tem fé, que é de Deus, veja, Deus pega tudo aquilo que as pessoas que são discípulas do diabo,
discípulos do diabo, que andam para fazer mal às outras, Deus pega e transforma. E transforma, não é? Vejam. Pode se utilizar do medo que tem do diabo para correr para junto de Deus. Vejam. Pode até mesmo, não é, de ficar contaminado, ficar influenciado pelo mal, mas entrar no processo de conversão, porque aí as pessoas começam a rezar mais, a orar mais, fazer mais jejum, fazer penitência, vejam, ler mais a Bíblia, ir mais para a missa, se confessar. Não foi o mal. Foi o mal porque psiquicamente e fisicamente a gente vai sentir isso. Mas espiritualmente, não é? Deus se utilizou daquele mal aparente para, não é, que a gente de fato confie nele plenamente, não é? E se entregue nas mãos dele. Tá certo? Quem tem Deus, minha gente, a miséria não é miséria. A miséria é a fartura. Quem tem Deus. Quem vive da fé. O justo vive da fé. Quem tem. Agora, se eu sou uma pessoa ambiciosa, se eu sou uma pessoa apegada às coisas materiais, né? Se eu sou uma pessoa que passei a vida toda longe de Deus, eu não rezo, tá certo? Eu não leio a Bíblia, eu não tenho boas amizades. As minhas amizades são todas do mundo. Igual ao meu comportamento, aos meus pensamentos. A culpa é de Deus? Não. Talvez no início você foi vítima. Talvez. Mas agora você já tem pensamento, você já é adulto. Você pode repaginar a sua vida. Você pode, vejam, deletar as amizades que não lhe constroem. O Facebook, nesse sentido, está aí. As redes sociais estão aí. Para até nos ensinar nesse sentido. Veja, é duro dizer isso, mas na minha vida só entra quem eu permito que entre na minha vida. Porque a amizade não é feita por decreto. Eu quero ser seu amigo, né? Eu sou seu amigo, não. Só entra se eu permitir. Então eu posso adicionar uma pessoa, ou como eu posso excluí-la ou bloqueá-la da minha vida. Está me fazendo mal. Entendeu? Está me fazendo mal. Não é de Deus. E quem não for de Deus, eu não tenho a obrigação de adicionar na amizade da minha vida. Porque eu não acredito que as pessoas que não são de Deus sejam pessoas boas. Ela pode ela pode ter bons pensamentos. Vejam, almejar coisas boas, elas podem. Não é? Mas no fundo, quem não é de Deus não pode fazer o bem. Não pode fazer o bem. Tá certo? Porque, primeiro, quem não é de Deus está fazendo o próprio mal. Está fazendo o próprio mal. Tá certo? Maria José está dizendo, eu não sei rezar, ninguém nunca me ensinou. Sim, mas você já tem idade suficiente, Maria José, para procurar uma igreja. Para se aproximar. Ninguém vai fechar as portas para você. Entendeu? Você pode se aproximar da igreja, não é? Pode procurar a catequese e pode se formar. Tá certo? Você sabe ler, acredito que você sabe ler, que está escrevendo aí, sabe ler, não é? Então, você tem internet que está entrando na live, tem internet. Então, tem muitos aplicativos e muitas páginas que ensinam. Basta você querer. Não precisa culpar ninguém mais. Ou seja, eu tenho a idade suficiente para não culpar mais ninguém. Para assumir as minhas próprias culpas. Tomar a dianteira da minha vida. Porque se eu ficar com mimimi, com neném, culpando um, culpando o outro, eu nunca vou dar passos.
Eu nunca vou dar passos. Ah, porque ninguém me ensinou, porque eu nasci assim, porque minha família é desestruturada, porque eu não tenho recurso, porque isso... Não! Eu tenho que procurar agora me ajudar, não é? Vejam, e eu vou dizer uma coisa aqui que parece ser absurda. Eu tenho que ajudar a Deus a me ajudar. Eu tenho que ajudar a Deus a me libertar. Eu tenho que ajudar a Deus a me salvar. E não é uma coisa absurda, porque o próprio Santo Agostinho disse, veja, o Deus que te criou sem ti jamais poderá te salvar sem ti. Então sou eu que permito que Deus me salve. Sou eu que permito. Não dá. Eu não tenho pena de ninguém, viu? Até porque o cristão católico não tem pena. E nesse sentido, as pessoas que ficam culpando as outras, que ficam culpando o passado, que ficam culpando a sua história, que ficam culpando a sua condição de vida, a sua pobreza, dando uma de vítima, não é? Dando uma de coitadinha, eu tenho raiva. Eu tenho raiva dessas pessoas. Porque elas têm todos os recursos, elas sabem fazer tudo. Elas sabem fazer tudo e ficam justificando que na verdade não quer se converter. Na verdade não quer mudar de vida. Não quer mudar de vida. Vejam. Antes, quando não existia internet, não é? Quando existia internet, veja, quando não existia o celular, claro que tudo era mais difícil. Tudo era mais difícil. Até livros para comprar era mais difícil. Era mais difícil. Mas agora não. Agora não. Quantos cursos? Não somente a minha página, a minha plataforma, mas quantas páginas, dezenas de centenas de páginas. Vejam, de cursos online e cursos também técnicos. Cursos técnicos. Tem aí no Google disponível para que você faça gratuitamente os cursos e você se torne um técnico. Veja, se torna um técnico. Você pode fazer os cursos que são oferecidos e você até neste momento, nesta dimensão, como profissional, você pode crescer. E sobretudo neste tempo. Neste tempo. Mas o danado que teve gente, é terrível isso que eu vou dizer agora, viu? Teve gente que nasceu para ser parasita. Parasita. Só para sugar a seiva de árvore. Não é? Porque quando lhe exige esforço, elas não querem. Vejam, não querem. Aprenderam a malícia do mundo de ganhar a vida fácil. E quem foi que disse que a vida é fácil para alguém? Qual foi a cigana que leu? Me desculpe se tem alguma cigana aí, viu? Qual foi a cigana que leu a mão? Todas são mentirosas. A vida não é fácil para ninguém. Nos seus graus. Não é fácil. Para o miserável não é fácil, para o pobre não é fácil, para a classe média não é fácil, para o rico também não é fácil, porque ele tem que manter a sua riqueza. E esses muitas vezes sofrem mais do que o pobre que não tem nada. Porque quem tem alguma coisa, não é, para manter é mais difícil do que quem não tem nada. Se preocupa muito mais, sofre muito mais, tem muito mais responsabilidades. Porque eu como padre, não é? Como padre, veja, a igreja me deu a graça de trabalhar com todas as classes sociais. Todas as classes sociais, não é? Sempre trabalhei com fazendeiros, usineiros, dou assistência, sempre, não é? Há 5 anos aqui,
se Ana Lisa está aqui, né, atendo um condomínio aqui que só tem altos empresários, vejam, chamado Toquinho, sempre trabalhei com ele e vejo todas as realidades, Agora, o mundo cada vez mais ficou, não é, politizado, e aquela questão, não é, do politicamente correto entrou por uma teologia da libertação. Aí vê mais os pobres, mais os excluídos, mais não sei o quê. Mas todas as pessoas sofrem. Eu acompanho várias pessoas ricas que estão com câncer. Muitas pessoas morreram este ano com câncer. E aí, não é? Esses filhos e filhas de Deus, por mais que tenham dinheiro, por mais que colocar, não é, ter um plano de saúde, colocar nos melhores hospitais, ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, fazer de tudo. Mas veja, eles se dão conta que o dinheiro não compra tudo. Que o dinheiro não é tudo. E se não tiver fé, perece. Se não tiver a fé, vejam, cai em desespero. Se não tiver a fé, abandona todas as coisas. O dinheiro não é tudo. E por isso, aqueles que não têm nada, não corram atrás apenas do dinheiro, da sobrevivência. Vejam, acredite na providência de Deus. Acreditar na providência de Deus. Rezar. O que custa rezar 3 vezes por dia, minha gente? O que custa rezar 3 vezes por dia? Da forma mais que você sabe, mais simples. O que custa? O que custa rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e o Santo Anjo do Senhor? Veja só. Que juntas essas orações não dão 2 minutos. Você tem 24 horas. E ninguém pode dizer, poxa, eu não sei rezar o Pai Nosso, eu não sei rezar a Ave Maria, eu não sei rezar o Glória ao Pai, eu não sei rezar o Santo Anjo do Senhor. Porque só colocar no Google você tem todas as orações. Só é saber ler. Né? E aqueles que não sabem ler, ouvindo, já sabem rezar as orações mais populares do mundo. Veja, o que custa? Daniel, né, da Cova dos Leões, ele tinha 14 comarcas que tinha que passar por ela todos os dias, dar conta das 14, e rezava 4 vezes por dia. 4 vezes por dia. 4 vezes. Não é? Quem não reza, dizia Dom Henrique, é pagão. Pode ser o Papa, pode ser o Bispo, pode ser eu, Padre Divânio. Quem não reza é pagão. Pagão. Vejam. É o pagão chamado prático. Não é teórico. É o pagão prático. Quem não reza? Quem não reza está distante de Deus. Mesmo dizendo que tem fé. Não tem conversinha. Não tem conversinha. A fé nos faz rezar. A fé nos faz rezar. Não é? Sempre, sempre. Tá certo? A fé nos faz ir para o Senhor. Nos faz conversar com o Senhor. Entrar em contato com Ele. Receber o seu conforto. Receber a sua ajuda. Vejam. Ele que é Pai. Ele que é Pai. Ele que nos dá. Tá certo? Então, o Catecismo da Igreja Católica vai por aí. Vai por aí. É para exortar a nossa fé. É para acreditarmos na ressurreição. O apóstolo Paulo diz, quem não morreu com Cristo não pode ressuscitar com Cristo, minha gente. Não pode ressuscitar com Cristo. Olhe para os santos da igreja, que aqueles nobres, estou nessa linha, vou por essa linha, né? Aqueles nobres, os nobres, que tinham sua vida estabilizada, não precisava de nada.
e material. Eles se impunham mortificações, sacrifício, renúncia. Sofriam por causa de Jesus. Eles sofriam por causa de Jesus. Santa Isabel da Escócia, por exemplo, não é? Sofriam por causa de Jesus. Completar as dores na nossa carne que faltou nos sofrimentos de Cristo, na cruz de Cristo. Tá certo? É procurar. E aqui em Siriaém, ninguém pode dizer, veja, que não tem uma comunidade perto de si. Hoje mais não. Só aqui no centro são 24 comunidades. 24 comunidades. Só no centro. 24 comunidades. Na nossa paróquia são 79 comunidades. Em cada recanto tem uma comunidade religiosa.